Gravando. Gente, a gente terminou a última aula, né? Derivando. Derivar é assim mesmo, né? Fazer acontecer, não é derivado, cálculo derivado. A gente derivou, né? Dos conceitos que a gente tinha antes, né? Que a gente chegou, desenvolveu antes. Chegamos na equação de onda e, enfim, né? Essa equação de onda ela é universal, serve para qualquer tipo de onda. E eu terminei a aula contando o caso particular da onda eletromagnética da luz, né? Mas importante que vocês vão topar lá na frente são as ondas de matéria, em que vocês vão simplesmente substituir. Aqui a gente fez para o deslocamento vertical de uma onda numa corda, né? Para uma outra grandeza física que a gente ainda não conhece, não sabe exatamente definir o que ela é, que a gente vai chamar de função de onda, que é o nome que a gente dá para essa variável que aparece ali, né? Beleza? Em algum lugar eu acho que eu escrevi isso. Acho que no comecinho, né? Enfim, então hoje o que a gente vai fazer? Né? Vamos continuar falando sobre ondas. Vamos ver se a gente chega na metade desse tópico hoje, que é velocidade de propagação de uma onda numa corda transversal. Eu já cantei, já dei uns spoilers aí já, né? Eu já falei para vocês que a velocidade de propagação do pulso, da perturbação, depende só das propriedades da corda. Do ar, por exemplo, um som, uma onda longitudinal do ar, só vai depender do ar. Tá? Das condições, vou colocar aqui as condições hoje. Claro que, né, vou continuar com o exemplo da corda, que é a onda transversal. Tem muita mecânica, né? Então, aqui é física 1 na veia. Não tem nem como, né? Bom, então, aqui, já dando meu spoilerzinho, né, a velocidade, para a gente chegar nisso aqui, ó, eu quero chegar aqui a velocidade de propagação, que nem eu coloquei lá em cima, ó, só para lembrar nas minhas notas lá, ó, né? Chamei de velocidade de propagação aqui do pulso, né? Velocidade vertical, dos pontos para cima, desculpe, a velocidade da onda, que é a velocidade de propagação aqui na horizontal da corda, né? Beleza? E eu havia dito que dependia, naquela época lá, da tração, de quanto a gente estica a corda, da força que a gente aplica, né? E da densidade de massa. Não sei por que esse trem aqui dá uns pulos. Então, aqui a velocidade do pulso, da onda, né? Da perturbação, né? Que a gente já tinha colocado antes. Aqui é o meu spoiler, ele depende. O T, que é o de tração da corda, né? Pela densidade de massa da corda. Que aí a gente vai usar a letrinha grega aqui, Mi, né? Então aqui, tração, ou seja, uma força, tá? Lá de física 1, não força, né? E aqui, a densidade de massa. Lá na introdução, lá nas aulas passadas, lá eu falei, ó, camarada quando tá afinando a corda do violão, né? Ele vai lá rodando a clavilha lá, tensionando, né? Tracionando a corda. Quando ele traciona a corda, ele muda o que na corda? Ele muda esse T que está aqui e muda a velocidade de propagação da onda. E aí o que acontece é o seguinte, que a gente vai ver nas próximas aulas. Mudando a velocidade de propagação, a gente muda também a frequência, ou da maneira mais apropriada que a gente vai usar aqui, mais comum, não é mais apropriada, mas é mais comum, é o comprimento de onda, né? A gente seleciona o comprimento de onda variando a velocidade, porque a onda que vai fazer com que a corda vibre, né, não tem qualquer comprimento de onda, né? Vão ser os modos normais de vibração. E aí, quando a gente pega esses conceitos e leva para o átomo, né, porque partículas materiais, no caso da química, elétrons,
né, também se comportando como ondas, né, os níveis discretos de energia desses elétrons no átomo, né, são os modos normais de vibração da onda do elétron, da onda de matéria do elétron. Por isso que é importante esse momento a gente fazer tudo direitinho. Beleza? Então, vamos pensar numa corda. Então, vamos juntos aqui comigo. Então, vou desenhar, tentar desenhar que nem eu desenhei lá para cima, uma corda, né? Então, eu tenho uma corda aqui, ela está, né, presa aqui na parede, e aí eu estou esticando ela, estou aplicando uma força T aqui, tração, ação e reação. Eu puxo a corda puxa a parede puxa a corda, né? Então, a tração, né, tem que estar nas duas pontas da corda, senão a corda não estica, beleza? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma força, vou gerar um pulso. Lembra aquela brincadeira que eu falei com vocês, que eu tô com a corda esticada e eu faço um vai e vem na corda, né? Na vertical, para poder gerar um pulso. E aí, aquela cobrinha, né? Aquela brincadeira que eu vai se propagando pela corda ou pela corrente, né? Beleza? Então, eu vou aplicar uma força para cima. Vou, então, perturbar a corda. Está parada aqui, está esticada, eu estou puxando ela aqui para mim, né? E aí eu vou levantar ela. Então, vou aplicar uma força adicional. Atração mais uma força vertical, tá? Então, o que que vai acontecer, né? Então, eu tenho aqui a posição... Vou trocar de cor, desculpa. Né? A posição vertical. Eu continuo aqui na vertical, né? Certo? Continuo aqui nessa posição aqui presa, né? Tá aqui. Mas aí o que que eu vou fazer? Vou pegar essa pontinha aqui, né? E vou levantar ela, né? Vou aplicar uma força aqui, né? E o que acontece com a corda? Tentar, né? Isso aqui é um filminho, né? Essa é uma foto do que está acontecendo. Então eu estou aplicando nesse ponto, né? Eu continuo aplicando a tração, tá aqui ainda. Porém, né, eu tenho, deixa eu melhorar aqui, triângulozinho. Que é aplicar, estou aplicando triângulozinho por quê? Já vou explicar. Tem uma força vertical para cima, né? A resultante de forças, a soma de todas as forças que agem sobre a corda, a atração, mas a minha força agora, as duas forças são minhas, né? Mas é a atração na corda e uma força somada na vertical. A resultante de forças tem que estar ao longo da corda, né? Essa é a resultante, né? A soma de todas as forças. Então, ela tem que obedecer essa geometria aqui. Então, a hora que eu levanto, a corda inteira não levanta junto, né? Estou dando um pulso rápido. Olha só, um pulso, que daqui a pouco eu vou falar de impulso. A ideia é a mesma, tá? Então, a minha perturbação, né? Ela vai se propagando. À medida que o tempo vai passando, eu chamei esse camarada aqui de ponto P, nas minhas notas. O ponto P, o que vai acontecendo com ele? O ponto P vai correndo, né? Então, a minha perturbação, né? Ele vai correndo com uma velocidade, que é a velocidade da perturbação, do pulso, que você quiser colocar. Joia? Ele vai correndo. Joia? Então, à medida que o tempo vai passando, você tem que, né, tem que imaginar que a minha perturbação, o meu ponto, a minha corda estava aqui quietinha, na boa, numa condição de equilíbrio, levantei, e aí todo mundo vai um após o outro, vai entrando em movimento, né? Então, esses camaradas que estão aqui, esses pontos sucessivos aqui da minha corda, né? Eles vão entrando em movimento, vão subindo, né? Eles têm uma velocidade vertical, né? Então, todo mundo que está aqui, né?
à esquerda do ponto P, né? Todo mundo que está aqui está em movimento, né? Já está subindo, e a galera que está aqui ainda está, claro que, né? Está parado. Joia? Né? Então, vamos pensar aqui, ó. O quanto eu puxo para cima e quanto o ponto P desloca depende das velocidades e do tempo, né? À medida que o tempo vai correndo, o ponto P vai correndo também, né? O tempo vai passando, o ponto P vai correndo, e à medida que o tempo vai passando, né? Ou ele sai aqui, a minha perturbação sai da posição inicial e vai correndo para a direita. O quanto ele corre, né? É a velocidade da onda vezes o tempo, tá? Então, essa distância daqui até aqui, né? É a velocidade da onda vezes o tempo. E nesse mesmo intervalo de tempo, ele sobe uma certa quantidade, sobe uma certa distância para cima. Só que no mesmo tempo, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Quanto ele sobe para cima depende da velocidade vertical. É outra velocidade, vezes o tempo. Essas duas velocidades, a velocidade que eu levanto a corda e a velocidade com que a perturbação vai correndo, são distintas, certo? Porém, o quanto sobe pelo quanto a perturbação corre pela corda, as duas coisas ocorrem ao mesmo tempo. Joia? Beleza? Tá? Vamos afirmar algumas coisas e vamos provar, né? À medida que o tempo passa, o ponto P vai correndo, se desloca. Outra coisa, todos os pontos da corda que estão aqui, vão subir com a mesma velocidade Vy. Né? Verdade. Como assim? Todos os pontos da corda vão subindo com a mesma velocidade? Será algo que, à medida que o tempo vai passando, a velocidade não vai caindo? Né? Então, os primeiros pontos têm uma velocidade vertical maior, enquanto que os caras lá da frente têm uma velocidade menor? Não. Eles não estão considerando aqui forças dissipativas agindo ali sobre o tempo. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre energia, dissipação de energia e tal, tudo mais. Né? Aqui eu estou considerando que não tem dissipação de energia, tá? E a velocidade y é igual, vamos provar isso, né? Lembra da quantidade de movimento? Quantidade de movimento lá no ensino médio, ela é definida como Q. Q de quantidade, né? E aí o professor de vocês lá falou assim, isso aí foi uma tentativa de Newton de quantificar o quanto de movimento um corpo tinha. E aí o Newton e o professor de ensino médio, e também o de Física 1, mostrou para vocês que isso aqui poderia ser, né, dado pela massa do corpo, pela velocidade que ele tinha. Só que aqui em Física 1, você trocou o nome, hein? Trocou de Q para P, P de momento linear. Mas é a boa e velha quantidade de movimento. Para quem teve lá no ensino médio, né? Porque física no ensino médio é uma tristeza, né? Isso aqui é uma grandeza física vetorial, só para registro, né? E aí, se você teve um bom ensino médio, mas já em Física 1, o professor lá de Física 1, ele definiu, vou falar em módulo, né? Não precisa, né? O ΔP, a variação da quantidade de movimento, ou seja, do momento linear. A variação de momento linear, ele chamou de impulso. Né? Vamos supor que eu esteja com patins, sob patins, né? Ou pode ser no gelo, de rodinha, não importa, né? Com uma abóbora de 30 quilos na mão. Beleza? Imagina a cena. Tá? Aí o que acontece? Vamos supor que eu jogue a abóbora. Jogue a abóbora. A abóbora inicialmente está parada na minha mão, não tem movimento. Para que ela entre em movimento, o que eu tive que fazer? Aplicar uma força. Então, prestem atenção no movimento. Antes de eu aplicar a força, parado. Devido ao fato de eu aplicar a força, ela entrou em movimento. Variou o quanto de movimento a abóbora tinha, porque teve a ação de uma força. Então,
existe uma relação, vou colocar aqui, né? Existe uma relação entre o quanto varia de movimento, o corpo, momento linear, né? E a força que você aplicou sobre ele, tá? São proporcionais. O professor de Física 1, ele demonstrou que isso também depende, para tirar esse camarada aqui de proporcionalidade e virar uma igualdade, depende do tempo. Então, o impulso está associado diretamente com a força vezes o tempo de ação dessa força. Quanto mais tempo eu empurro a abóbora, com a mesma força, claro, uma força constante, mais movimento ela adquire. Então, mais movimento ela adquirindo, maior, né, é a variação da quantidade de movimento dela. Né? Então, depende também do tempo de ação daquela força. Por que eu me coloquei sobre patins? Para ter essa noção, olha só para fechar assunto. Quando você empurra a abóbora, uma vez que você está sobre patins, o que acontece com você? Pode falar, estou escutando. Qual que é a pergunta, professor? Se a pessoa está Você sobre está com a patins. abóbora de 30 Ok. quilos na mão e você está em cima de patins. O que Certo. acontece quando você joga a abóbora de 30 quilos para frente? O que acontece com você? A ação e reação. Eu vou empurrar a abóbora vai me empurrar e eu vou Isso, para trás. Se isso, você vai desconsiderar um para pouco. trás. E você vai para trás. Isso que eu quero ser. Você já falou tudo. Você vai para trás. Já se aprendeu. Eu quero que você veja a cena e me diga o que acontece com você. Vê a cena. Quando você joga a abóbora, o que acontece com você? Vai para trás. Você entra em movimento. Né? Você está parado com a abóbora na mão, joga a abóbora vai para frente e você vai para trás. Ou seja, você também, né, varia o seu estado de movimento. Parou e foi para trás com o movimento. Teve uma variação de movimento, da quantidade de movimento. Só tem variação de movimento quando tem ação de força. Aí você fala assim, mas peraí, eu apliquei uma força na abóbora. Quem que aplicou uma força em mim? Tem como eu aplicar uma força em mim mesmo? Não, né? O fato de fazer com que eu vá para trás, isso me leva a raciocinar, né, a concluir de que a abóbora só tem eu e a abóbora. Quando eu apliquei uma força na abóbora, a abóbora aplicou uma força em mim. Ela não deixa barato. Eu apliquei uma força nela, ela respondeu, né? E essa é a ação e reação, né? Tá bom? Outra forma lá em Física 1 que vocês podem interpretar essa situação é a conservação do momento linear. Você e a abóbora na mão, né? Você com a abóbora na mão, os dois não têm movimento. O sistema estando fechado, isolado, haja o que acontecer entre você e a abóbora, paixão, briga, não importa, haja o que acontecer entre você e a abóbora, né? Desde que vocês permaneçam isolados, a quantidade de movimento sua vai ter que ser sempre igual a zero. Quando você aplica uma força na abóbora e a abóbora adquire movimento para frente, para compensar, né, o movimento da abóbora para frente, você vai para trás, no sentido tal que a quantidade de movimento sua é igual à quantidade de movimento da abóbora. No sentido contrário, a soma dá, aliás, continua dando zero. Né? Então, é um princípio fundamental em física, é o princípio da conservação de momento linear. Né? Alguns professores falam assim, ó, o momento linear ele conserva porque existe ação e reação. Outros dizem o contrário. Né? Existe ação e reação para que o momento linear se conserve. Tá? Eu sou da turma que acha que o princípio de conservação de momento linear é mais fundamental do que ação e reação. Ação e reação, nesse caso, seria, né, uma consequência de manter o momento linear constante. Beleza? Então, feito esse parênteses aqui agora, né, lembrado disso daqui, né, joia, e lembrando que momento é igual a massa vezes velocidade, vamos colocar agora assim em módulo, né? Então, você vai ter que a força vezes o tempo de ação da força, tá? Vamos colocar o instante t inicial igual a zero. Estou usando um cronômetro e não um relógio, então é t, tá? Disparei o meu cronômetro. Ele vai ter que ser igual a momento final, esse é igual a ΔP, né? A variação é igual ao momento final, seria a massa vezes a velocidade. Que velocidade é essa? É a velocidade vertical menos momento inicial. Momento inicial, todo mundo aqui estava parado inicialmente, né? Menos zero, beleza? Tá? Então, né, se é zero, não precisa nem colocar. Então, vamos pensar sobre os dois lados que estão aqui, ó.
F vezes o tempo, né? Massa vezes a velocidade. Se eu, a princípio, admitir que a massa ela é função do tempo, à medida que o tempo passa, mais massa está em movimento, isso é verdade. Olha para a cena. À medida que o tempo vai passando, o ponto P vai correndo, e mais massa, mais corda, portanto, mais massa, vai entrando em movimento. Certo? Então, a quantidade de massa em movimento vai mudando, vai aumentando, nesse caso, com o passar do tempo. Agora, se eu considerar que a velocidade y também varia com o tempo, vai aumentando ou vai diminuindo com o tempo, do lado de cá eu vou ter um termo que vai ser proporcional, no mínimo, t ao quadrado. Porque tem t na massa, tem t na velocidade y, então vai aparecer ali um termo cruzado de t ao quadrado, pelo menos. Mas do lado de cá, você tem apenas t, é linear com t. Então não pode massa ser função do tempo e velocidade ao mesmo tempo ser função do tempo. Massa em função do tempo, todo mundo está enxergando que isso aqui acontece. Então, velocidade pode ser função do tempo? Não. Isso significa que, então, que a minha velocidade y, ela é constante para todo mundo que está ali. Certo? Ou seja, um valor só para todo mundo. Beleza? Então, à medida que o tempo passa, o ponto P vai correndo e as partes, os pontos que compõem a minha corda, as fraçõezinhas que compõem a corda, né, vão subindo todas elas com uma velocidade y igual para todas elas. Beleza? Vamos continuar então aqui a nossa dedução aqui. Só tirar uma dúvida rapidinho, sobre, eu estava fazendo uma revisãozinha aqui, e aí tinha uma parte da teoria que falava que em certos momentos eu poderia desprezar o tamanho do objeto, quando a gente fala de partículas pequenas, mas não fala que eu posso desprezar a massa. Poderia melhorar um pouco o meu entendimento sobre isso? Porque eu entendo assim, quando eu desprezo o tamanho, o tamanho fala sobre massa, né? Os três eixos, né? Mas eu não posso desprezar a massa. Aí eu fiquei pensando, se você desprezar a massa, então não tem nada. Mesmo sendo uma coisa bem pequena. Elétron. Vamos pegar um elétron. Elétron, como é que você pensa elétron? Ele é tão pequeno, é um ponto, certo? Claro que ele tem dimensão, né? No limite, né? Em algum limite ele tem dimensão, né? Mas se ele é uma bolinha, se ele é um quadradinho, um cubinho, uma pirâmide, ninguém sabe, certo? Se ele é todo amorfo, ninguém sabe. Sabe que é muito pequeno. Agora, né? Posso considerar ele então um ponto, certo? Desprezando a dimensão. Agora, joga fora então a massa. Se ele não tem massa, posso jogar fora a carga? Então não existe mais elétron. Entendi. É o que dá forma à matéria, ou é Nem carga, sempre. ou é massa. Não dá forma. Você não sabe a forma, no caso desse, né? Tá? Beleza. Ele é tão pequenininho que ele pode ser considerado um ponto, né? Tudo você pode considerar ou desconsiderar é coisa relativa, depende, né? No caso, para um problema, vamos dizer assim, em que eu tenho ali uma propriedade física que depende, por exemplo, né, por exemplo, qual é o calor específico da água. Isso é um efeito coletivo lá de quantas moléculas? Em torno aí de 10 a 18, 10 a 19 moléculas por centímetro cúbico, tá? A água tem dessa ordem, tá bom? E aí o que acontece? Nesse caso, perto, né, das propriedades coletivas, né, da água, né, cada uma das moléculas tem as suas características individuais, né, tem as suas propriedades individuais, né? Será que eu devo levar em consideração, quando eu estou lidando com 1 litro d'água, as propriedades individuais de cada uma das moléculas? Não, elas são já ali desprezíveis, né, individualmente. Então tem que falar em valores médios. Quando eu falo em valores médios, né, eu já estou jogando fora, né, vamos dizer assim, desconsiderando as propriedades mais específicas da molécula. Né? Entendeu? Assim, então perto Beleza. de 1 litro d'água, né?
Bom, vamos continuando aqui então, olha só. Então, dito isso aqui, então, aqui, a minha pergunta é a seguinte. Então, a massa, ela varia com o tempo. Como é que é essa variação dela com o tempo? Né? E para escrever isso daí, né, qual é a variação da massa com o tempo, né, como que a massa varia no tempo, eu preciso definir a minha densidade linear de massa. O que é isso? A corda é uma linha, não de linear, né? Aqui, claro que a corda, ela ocupa um volume, então ela é tridimensional. Só então que eu não estou interessado na distribuição de massa tridimensional da corda. Eu vou considerar que as dimensões, né, perpendiculares ao comprimento da corda são pequenas perto do comprimento da corda, né, a ponto de eu pensar na corda como se fosse, né, é, uma linha mesmo, entendeu? Não tem dimensão perpendicular, só ao longo de uma dimensão. Então, esse camarada que está aqui, né, olha o que eu falei, a grossura dela, as dimensões, né, dela, né, é pequena perto do comprimento. Tá? Então, a densidade linear dela, μ, é a massa total da corda, pega a massa, a corda, enrola ela e coloca numa balança, tal, tantos quilos, né, dividido pelo comprimento da corda. Tá? Chamei de L, né? Tinha falado, não marquei ali, mas μ é a massa total por L. A massa da corda pode variar ao longo do seu comprimento. Você pode ter uma corda perto de você mais grossa e ela vai afinando. Então a densidade vai diminuindo, nesse exemplo que eu estou dando, em função da distância ao longo, né, de mim até onde ela está presa. Mas não é o caso, então eu vou considerar que ela é homogênea. A distribuição de massa na corda é homogênea. Então eu tenho aqui o μ, tá? Então a questão é a seguinte: quanto de massa está em movimento? Quanto de massa está em movimento ali, né? Olha, é essa quantidade que está aqui, ó, né? É quanto de corda subiu. Quanto de corda subiu? Depende, então, dessa distância vezes, né, vezes a densidade da corda. Né? É a mesma coisa da densidade volumétrica. Né? Quanto de massa eu tenho, né, dentro de um determinado volume? Pega o volume e multiplica pela densidade. Quanto de carga está em movimento? A densidade vezes quanto de comprimento eu tenho aqui em movimento. Quanto que é o comprimento que eu tenho ali? A velocidade da onda vezes o quanto tempo passou. Aí, ó, massa em função do tempo. Cadê o tempo? Tá aqui, ó. É linear com o tempo, beleza? Peguei o cara. Joia. Agora vamos fazer o seguinte, né? Vamos olhar para esse, eu puxei para baixo aqui não, mas eu preciso de olhar, colocar um olhar para esses dois triângulos aqui, ó. Esse triângulo que está aqui e esse triângulo que está aqui, tá? Quero aplicar aqui, né? Então eu tenho o horizontal meu, tá? Horrível. Ponto P. Aqui é a velocidade da onda, né? Vezes o tempo que passou. Aqui é a velocidade vertical vezes o tempo que passou. Seguindo aqui ao longo da corda, eu tenho a minha tração, puxando aqui esse ponto da corda, né? E eu tenho aqui a minha força vertical, né? Esses triângulos, invocado com esse negócio. Aí agora melhorou. Esses triângulos que estão aqui, esse triângulo, retângulo,
e esse triângulo que estão aqui, eles têm dois ângulos iguais. O de 90 graus e esse ângulo que está aqui. Portanto, eles são triângulos o quê? Semelhantes. Então, por semelhança. Né? Eu posso dizer que, né? FY o FY é igualzinho que tá aqui, ó. Ao FY eu posso transladar E, né? FY está aqui. Então, FY, né? É gradiente de semelhança de triângulo. Esse, né, lado do triângulo está para esse lado aqui, eu esqueci de colocar esse cara aqui, é a atração. FY está para T, assim como, quem que é o cara aqui? Na vertical, VY, T, está para V0, T. Aí tá, T no numerador, T no denominador, multiplicando. Então, daqui, eu tiro aqui, né? F vertical, a força que eu aplico para cima, puxar na corda, ela é atração. Nossa, hoje eu tô... Ia brincar, né? Que nem bebi hoje, mas pelo contrário, né? Quando bebe, aí para de tremer, né? Tração VY sobre a velocidade da onda. Certinho? Guardou esse cara que tá aqui, né? Guardou esse cara que tá aqui. Lembra agora aqui, ó? Cadê? Vamos fazer agora aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Nesse camarada que tá aqui em cima, ó. Vamos substituir aqui. Né? A gente tinha aqui F vezes o tempo é igual a massa, que é a função do tempo, vezes a velocidade vertical. Esse cara que está aqui é minha força vertical associada é meu impulso associado à velocidade vertical. Né? A massa vezes o tempo, quem que é? Massa do tempo é μ V0 T. Joia? Né? Faltou aqui quem? Eita, esse cara é a massa em função do tempo. Faltou o VY, vertical. Então, aqui está multiplicando. Posso cortar com esse T que está multiplicando que está aqui. Então, eu vou ter que F vertical vai ser igual a... Quem que sobrou aqui? μ, a densidade, μ, V0, a velocidade da onda, vezes VY, a velocidade vertical. Guardou, olha lá. E aí agora o que a gente vai fazer? Vamos igualar. Lá. Igualando esses camaradas que tá aí, a gente vai ter que, né? Tração VY sobre velocidade da onda é igual a quem? Densidade da corda, velocidade da onda, velocidade vertical. Agora comigo, né? Tá no numerador aqui, tá no numerador aqui. Vou passar a velocidade da onda multiplicando. Vai ficar, então, tração vai ser igual a μ0, desculpe, V0 da velocidade V0, não, velocidade da onda, né? Ao quadrado. Se você quer, então, a velocidade de propagação da onda, ao quadrado, isola ela. Então, passa agora o μ dividindo, tração μ. Portanto, a velocidade de propagação da onda é igual a raiz quadrada de t.
da atração sobre mim. Maravilha, é isso que a gente queria. Olha só a velocidade de propagação da onda. Depende do quanto a corda está esticada, da tração, ou às vezes tem autores que chamam também de tensão da corda, né? Tração, tensão, tanto faz, né? E da densidade da corda. Então, se você aumenta, aperta mais a clavilha lá, estica mais a corda, a velocidade da onda aumenta. Uma corda no violão tem as cordas mais finas e depois lá embaixo as cordas mais grossas. As cordas mais finas, né, elas têm uma densidade Mi, né, linear de massa, menor do que as cordas mais grossas. Corda mais grossa, Mi maior, tem mais massa por unidade de comprimento. Se a gente pegar duas cordas, né, que têm a mesma tração, né, no violão ali, na clavilha, a corda mais fina, né, vai ter uma velocidade maior de propagação do que a onda ali, do que na corda mais grossa. Isso para o mesmo T, para a mesma tração. Certo? Isso daqui só depende, então, dos parâmetros da corda. Não depende de se eu ir lá e chacoalhar mais rápido ou se eu chacoalhar mais devagar, não importa. A velocidade com que a minha perturbação vai percorrer, né, pela corda vai ser igual. Só vai depender das propriedades do meio onde que a onda está se propagando. Tá bom? Eu não vou fazer aqui, eu vou fazer lá na frente quando eu vou falar de gases ideais. Lá na frente eu vou falar de gás ideal, aí a gente vai sair aqui, que é meio que de trás para frente, né? Talvez na próxima vez que eu der Física 2 para Química eu inverto. Porque isso que eu estou fazendo aqui, falando aqui agora sobre onde, vocês vão usar em Físico-Química 3, né? E aí depois do final do nosso curso de Física 2, que é a parte de termos, vocês vão usar em Físico-Química 1. Então talvez seja melhor eu inverter. Vocês vão fazer Física-Química, ou já fizeram Já fizeram Físico-Química 1 ou vão fazer ainda? Acho que vão fazer ainda, né? Vai depois de Vamos Física. fazer. Né? Então tem que ser. Então talvez, né? Só para manter uma sequência igual a da grade de vocês, né? No próximo curso eu inverto também, porque não importa a ordem que você apresente, porque os temas não são correlacionados, né? Então, quando a gente for lá na frente em termo falar de gases ideais, né? A gente vai falar, por exemplo, de capacidades térmicas, né? E tal, tudo mais, né? O famoso quimacete, né? A quantidade de calor que você dá a um corpo é proporcional a quanto varia de temperatura, a constante de proporcionalidade é a capacidade térmica e tal, tudo mais, né? Quando a gente tiver esses conceitos trabalhados, eu vou voltar aqui para calcular qual que é a velocidade de propagação, né? De uma onda longitudinal, que é o som, tá? Para o ar, tá? E aí a gente vai chegar, né, que a velocidade da onda, né, para o som, né, de uma onda longitudinal, tá? Ela é, não sei porque esse camaradinho fica aparecendo. Ela é dada por, olha só como é parecidíssima. Gama, raiz de gama, P pressão, né, dividido pela densidade, que é uma onda tridimensional, né? Essa aqui é a densidade volumétrica, tá? Quem que é gama? Gama é a razão entre a capacidade térmica, né? A pressão constante, quando a gente tem trocas de calor mantendo a pressão constante, dividido pela capacidade térmica quando a gente realiza, né, a mesma experiência mantendo o volume constante. Por exemplo, a gente vai falar de propriedades térmicas, né? Quando você dá calor para um determinado corpo, né, uma barra de aço, ela aumenta de volume. Quando você, para um gás, o ar, né, a história do balão, quando você dá calor para o gás, ele expande, mantém o volume, não mantém o volume, aumenta, né, o volume, tá? Então, existem fenômenos térmicos em que você mantém a pressão constante e o volume varia, e também outros que você pode fazer o contrário, né? Você mantém o volume constante e aí a pressão varia. Ou tem, claro, quando as coisas são deixadas soltas, que é o caso mais geral, tanto a pressão quanto o volume varia. Então a gente vai definir esse gama como calor específico aqui, né? Capacidade térmica e calor específico são coisas diferentes. Aqui é capacidade térmica, tá? De gases ideais.
tá? Então, aqui só depende, então, das características do gás, tá? No caso, a gente vai falar do ar, tá? Densidade do ar, umas propriedades que a gente mede empiricamente, que é o gama, né? E a pressão, tá? Então, se aumentar a pressão, né, em um lugar, em uma condição atmosférica em que a pressão, né, é maior do que, vamos pensar assim, aqui no nível do mar, não no nível do mar, né, mas no nível do mar a pressão é maior. Então, o som tem uma velocidade maior a nível do mar do que lá em Lima, no Peru, né? 2.000 e cacetada, 3.000 e cacetada metros de altitude, né? Que a pressão lá é menor. E aí tá lá, a pressão lá é menor, a densidade também vai ser menor, tá? Beleza? Então eu não vou voltar aqui quando chegar lá e a gente vai, porque a gente precisa das relações termodinâmicas para poder calcular essa velocidade. O livro ele faz o quê? Para quem quiser, o livro já vai calcular já. Só que ele vai falar assim, ó, então, ó, vocês vão ver lá na frente. Então, eu vou pegar de lá na frente e vou colocar aqui e derivar. Então, eu prefiro didaticamente fazer o seguinte, chegar lá e aí volto para trás. É melhor, minha experiência didática, é melhor fazer isso do que fazer como o livro faz. Tá bom? Alguma dúvida por enquanto? Não? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, isso aqui vai ficar, né, pro mais para frente. Eu vou derivar isso daqui, né? Vou mostrar para vocês da onde que isso aqui vem. Então agora vamos falar, né, da energia. Já me perguntou, né, desde lá da primeira aula, a questão da energia. O que eu falei para vocês, né, isso quando a gente estava na primeira aula, né, que numa onda, né, o meio não desloca junto com a onda. A onda não carrega matéria. Lembra que a gente está falando de ondas materiais, ondas mecânicas, né? Ondas materiais não, ondas mecânicas, né? Ondas transversais, longitudinais, a onda na água, na superfície da água, a onda numa corda e tal, né? Que olha só, para produzir a onda, o pulso ou a perturbação, a gente deve realizar trabalho sobre o sistema, a corda, por exemplo, né? E o que propaga e o que anda pela corda, ou seja, a onda, é o quê? Energia. Então, a pergunta que eu quero colocar aqui agora é essa, né? A energia no movimento ondulatório. Então, como eu já falei antes, né? O que importa aqui, a palavra importante aqui é trabalho. Né? Então, eu tenho que realizar trabalho. Se eu quero gerar um pulso numa corda, eu tenho que realizar trabalho, né? E trabalho, o que que ele é? Né? Trabalho é uma forma de energia. Na corda, quando eu pego aqui em cima, né? E ela está no paradinho aqui, né? Ela está no paradinho, o ponto está paradinho. E aí eu levanto ele, trago ele para cima, o que que aconteceu? Eu apliquei uma força vertical, né? E aí ele deslocou para cima. Teve força e teve deslocamento. Força e deslocamento é a nossa definição primeira de trabalho. Então, né, para gerar o pulso, eu tenho que realizar trabalho, né, sobre a corda, sobre o sistema. Da mesma maneira, gerar uma onda na superfície de um lago, você tem que jogar uma pedra. Ou seja, né, a pedra, eu realizo trabalho, né, empurrando a pedra, dando energia cinética para a pedra. A pedra cai no meio do lago, a energia cinética é convertida, né, nessa energia mecânica que é transportada, né, pela onda na superfície do lago. Tá? Beleza? Então vamos pegar aqui aquela ideia mesma figurinha que estava lá em cima, tá?
do pulso se propagando na corda. Esse cara que está aqui. Então, eu vou dividir, vou colocar um pulso aqui e vou dividir, na verdade, eu vou pegar um ponto do pulso enquanto ele está se movimentando. Tá bom? De novo, vai aparecer semelhança de triângulos. Tá? Então, tá aqui, né? A corda. Tá. Deixa eu trocar aqui. Vamos desenhar aqui sem aproveitar o espaço. E o pulso está se propagando. Então, o pulso está indo para cá com a velocidade, né? VO, não é V0, é VO, velocidade da onda, tá? E eu quero pegar um pulso. Posso pegar um pulso, não, um pedaço, um ponto da corda, tanto do lado esquerdo quanto do direito. Mas vamos pegar esse camarada que está, um ponto qualquer que está aqui, e vamos dar um zoom aqui no que está acontecendo. Tá? Então, nesse pedaço da corda que está ali, né, a corda ela está inclinada, né? Poderia ter pego do outro lado, né? E o meu ponto está aqui, né? Aquele pontinho vermelhinho tá ali, né? Eu vou chamar esse pontinho aqui de A, tá bom? E aí o que que aconteceu, né? A tração que estica a corda está ao longo da corda. Essa é a tração. Eu posso decompor ela em duas. Desculpe, aquela ali é a resultante, né? Então eu vou ter, né, a força, uma força aqui, F, e a força, que é aqui eu estou interessado, uma força vertical, Fy aqui. Fy, lembra, né? A força para baixo, ela é a minha força restauradora. Né? O ponto estava paradinho na horizontal, o pulso chegou e deslocou para cima. Deslocou para cima, esticou a corda, né? E aí o que, que acontece? A corda é elástica, lembra que tem que ter propriedade elástica, senão não acontece isso, né? E aí a componente, né, vertical, ela puxa a corda de novo para baixo, certo? Né? Vamos colocar isso daí. Então, o que, que eu tenho aqui? Né? Eu tenho, de novo, é o mesmo desenho, vou tentar manter o mesmo ângulo aqui. O ponto A, né? Aqui. O que, que aconteceu com ele, né? Suponhamos que, né, ele deslocou para cima um certo quantidade de ΔY, certo? Por semelhança aqui, eu vou aplicar essa semelhança e vou dizer que esse camarada aqui é um ΔX e eu quero explorar a relação que eu tenho entre esse triângulo e esse triângulo que está aqui. Beleza? Tá? Então, olha só. Deslocou para cima, a força foi para baixo. Essa é a força restauradora. Joia? Então, de novo, então, por semelhança. Né? De novo, então, olha só. Esse F que está aqui, tá, né? Olha, eu estou usando a mesma... Não, eu chamei de T ali, né? Então, deixa eu jogar esse cara aqui fora, não tem problema nenhum, só é nome. Né? E a minha tração está aqui. Né? Tá igualzinho, tá aqui em cima agora. A força horizontal T, para cima é Fy. Né? Então aqui, né? Esse triângulozinho, FY, semelhança.
tá para T, né? Esse lado aqui do triângulo tá pela base dele, assim como que ΔY tá para ΔX. Beleza. Eu não estou, né, trabalhando com deltas, estou indo devagarzinho porque vocês entendem deltas, né? Mas no cálculo, né, eu não falo delta, eu não falo y. Eu falo dy, dx, no limite diferencial. Beleza? Acontece que, né, esse y é meu deslocamento vertical da minha onda e a gente já colocou ele, né, já colocou aqui que o y ele é função de x e de t, né? Lembra como é que ele era? É uma amplitude, não é? O que a gente tinha? Seno de ômega t. Se a onda, o pulso está propagando para o lado positivo, chamando positivo para a direita, então vai aparecer aqui menos kx, não é? K é o número de onda. Eita, outro K. É. Acabou as letrinhas, usaram isso aí. O que eu quero colocar com isso? De novo, uma questão sendo rigoroso com o cálculo. Y é a função de duas variáveis. Né? Então, eu não posso usar Dzinho assim. Eu tenho que usar um D tortinho assim. Não é uma derivada total, é uma derivada parcial. E lembrando vocês, então, que esse camarada aqui é derivado, ele é função de x e de t. Quando a gente olha para esse camarada, essa razão, da maneira como está aqui, então você está falando assim, ó, dy dividido por ΔY dividido por ΔX, no final das contas vai chegar numa derivada de y no limite diferencial de y com relação a x. Só que y é função só de x? Não, ele é função também de t, do tempo. Então, não posso usar o d normal, tem que usar o delta grego. Beleza? Só para ser rigoroso, porque claro que vocês vão ler o livro lá, vocês vão ficar perdidos. Então, estou explicando para vocês de onde que vem. Beleza? Agora, mais um detalhezinho, agora do ponto de vista físico. A força Fy, ela é restauradora, né? Uma força restauradora, ela implica o quê? Que ela tem que ser contrária, né? Proporcional, né? Contrária ao deslocamento. Se o deslocamento é para cima, positivo, a força aparece para baixo. Então, vai ter que ter um negativo. E o negativo é o que diz que ela é restauradora, lembra? Tá? Então, agora, colocando mais esse negócio, essa ideia aqui, eu vou colocar, então, Fy igual a menos a parte do ΔY, para poder ficar tudo certinho. Beleza? Estão acompanhando essa conversa matemática aí de cálculo? Né? Só para ser fiel, beleza? Assim, ser certinho. Esse negócio de falar que ΔY dividido por ΔT, né, vai dar na derivada, no limite diferencial, é a definição de derivada. Né? O que é a derivada de y, de x, né, dx? A definição desse cara aqui é o limite de quem? Né? De ΔY por ΔX, quando ΔX vai a zero. Isso é a definição. O professor de cálculo, quando vai começar a ensinar cálculo, ele vai, a primeira coisa, fazer isso aí. Por isso é um limite. Então, por isso que você começa com limites. Tá bom? Então, eu não usei do meu rigor matemático aqui para usar o limite e tal, não sei o quê. Eu fui conversando com vocês e mostrando que ia chegar lá, tá bom? Beleza. Né? Então, eu tenho essa razão que está aqui, beleza? Onde eu estou? Ótimo. Então,
como é que a energia ela vai se propagando, né, através da corda? Eu já comentei isso com vocês também, porque acho que alguém me perguntou, né? É aquela brincadeira, assim, né, da ola no futebol e tal, né? E a gente vai, segura a mão da galera, ou então levanta, né? Segura a mão da galera e o que acontece, né? Quem que levanta a minha mão aqui à minha direita? O camarada que está à minha direita, ele realiza trabalho sobre a minha mão, levanta a minha mão, né? E aí o que acontece para ir adiante a brincadeira, né? Volta e eu realizo o trabalho no cara, à minha esquerda, tá? Então, quando o ponto A desloca, né? A força Y realiza trabalho sobre o ponto A, transferindo energia para o camarada que está à direita dele, né? Vamos marcar aqui, ó. Né? Então, esse camarada que está aqui à direita, só para... E esses caras que estão à esquerda. Tá na moda, né? Falar de direita, esquerda. Ah, o cara é esquerdopata. Direita ultra radical de direita. Quem usa, lê jornal e tem Twitter aí, pelo amor de Deus, né? Só briga. Estão entendendo? Precisa escrever isso? Não, né? Ótimo. Então é assim que o pulso vai se propagando. Uma pergunta mais importante de como, né, é com que velocidade essa energia se propaga. É a velocidade da onda. Certo, mas quando a gente pensa em energia e velocidade, vem uma outra grandeza física lá de Física 1 na cabeça. Vem a ideia de potência. É a taxa, tudo que é taxa é por tempo, né? Então, sempre é padrão isso aí, em física pelo menos, né? Taxa por tempo é a taxa de transmissão da energia de um ponto, de um lado a outro da corda, de um ponto a outro da corda. Claro, ponto subsequente, né? Na sequência da corda, tá? Então, a pergunta seria assim, né? A respeito da transmissão. Guarda, claro, né? Vamos guardar esse cara aqui que não morreu, tá? Transmissão de energia, porque é a partir dele que eu vou falar da transmissão. Precisa fazer um lembrando? Tá, vou fazer um lembrando, né? Então a palavra que tem aqui é potência. O que, Hugo, potência tem a ver? Aqui é P maiúsculo, tá? Vai confundir o P maiúsculo nesse curso aqui com P de pressão, né? Não, ela também era P, né? Lá em Física 1, potência, ela foi definida potência instantânea, tá? Não potência média, como a taxa de realização de trabalho, ou seja, né? Um trabalho, work, no tempo, por tempo. Então é uma derivada instantânea, tá? O trabalho, por sua vez, né? Era o quê? Força, né? Se pensar numa força constante, vezes um certo deslocamento. Em uma dimensão dx, tá? O certo era lá, força escalar um dr, né? Em 3 dimensões. Então aqui já estou colocando dx dt, tá bom? Estou fazendo um lembrando. Se a força for constante, ela sai de dentro da derivada e aí vai ficar dx dt. O que é dx dt? É o quanto anda na horizontal. Esse camarada que está aqui é uma velocidade. Então, lá em Física 1, o camarada colocou, ó, isso aqui é força vezes potência instantânea, força vezes velocidade, tá? Certo? Só para lembrar. Então, transmissão de energia é isso. O que a potência tem a ver? Tem o trabalho. Então, um ponto A deslocou, força Fy restauradora, realizando trabalho sobre ele, transmitindo energia para outra parte. Legal? Viram meu movimento, né? Meu movimento está gravado. Depois vocês não, né? Deslocou, força
restauradora para baixo, à minha direita aqui, puf, realizei trabalho para cá, né? Transmiti. Eita, cara, é didático esse professor, né? Mas bora lá, né? Então, a potência, né? Então vamos agora voltar aqui. Acabou meu lembrando, né? Vou voltar aqui para a questão aqui, né? Então a minha potência, né? Ela vai se propagar ao longo da direção x, né? Então ela vai ser função de x de t, já estou dando um spoiler aqui para vocês, né? E ela vai ser o quê? A força. Quem que está realizando trabalho é a força y, né? Que também, né? É função de x e de t, vezes a velocidade. Quem que é a velocidade que eu quero aqui? Velocidade y, né? Certo? Que, de modo geral, função de x e de t. Coisa mais geral possível que eu tenho aqui, né? Slide física 1. Então, agora eu quero pegar esse camarada, substituir aqui. A minha potência de x de t, vocês já vão ver que vai ficar a função de x de t, vai ser então aqui. Vou passar a tração multiplicando, né? Então vai dar menos, né? A tração, vai ficar igualzinho, igual lá de cima. E aí, derivada parcial, né? De y de x de t, de dx, tá? Joia? Então, esse camarada aqui já substituí. Esse aqui é quem? É o fy. Vamos marcar. Agora falta o vy. Vy, voltando para trás ali, ó, né? Vy é derivada de y de x de t, né? Só que agora é dt, certo? Né? Então, o deslocamento vertical no tempo. Aqui está fazendo, lembrando, em uma dimensão a gente costuma lá em física 1x. Então, é dx dt. Só que vy vai ser dy dt. Esse cara que está aqui é o meu vy. Então, olha só. Então, eu tenho uma derivada com relação de y com relação a x, vezes a derivada de y com relação a t. A gente já brincou com isso, né? A gente já brincou com isso lá na equação de onda. Mas não vou trazer a equação de onda para cá. A equação de onda vai parecer derivadas segundas e tal, tudo mais, né? Mas a gente já brincou com isso. Então, lembrar, né? Quem que é y de t? De x de t? A gente já definiu nas aulas anteriores. A seno de ômega t, mais ou menos, né? Mais para a esquerda, menos para a direita. Vamos colocar aqui para a direita de novo. Kx, K é o número de onda, 2π sobre lambda, t. Então, agora eu quero pegar a derivada de y com relação a x e a derivada de y com relação a t. Letra minha hoje está complicada, né? Então, vamos derivar esse camarada com relação a x. A amplitude, derivada de seno da função, então, regra da cadeia. Vamos derivar primeiro a função, derivada com relação a x. Ômega t menos kx, derivada com relação a x. Quanto que vai dar? Vai dar menos k. Menos k. Derivada de seno. Cosseno. Cosseno, né? De ômega t menos kx. Agora vamos derivar de novo y, só que com relação a t. A é constante, beleza. Agora a derivada da função ômega t menos k, derivando com relação a t. Da ômega. Ômega, né? Derivada de seno, cosseno, certo? Né? Cosseno de ômega t menos kx. Então agora eu vou substituir esses dois caras, né? Aqui. Tá? Foi muito. Então, a potência, né? A energia, né? A taxa com que a energia é transmitida, né? Pela onda, a potência, que é a função de x de t, vai ser igual a
menos t, vezes agora a primeira derivada com relação a x. Derivada com relação a x é menos ka cosseno de ômega t menos kx. Colocando aqui só para a gente ver. Agora, vezes derivada com relação de y com relação a t, agora de baixo. A, né, ômega A, vamos colocar assim. Ômega A cosseno de ômega t menos kx. E aí agora é só fazer o produto, né? Então a potência, função de x de t, vai ficar o quê? Menos com menos, mais. Perfeito? Então, a primeira coisa que vai aparecer aqui é tração K ômega. Né? Vamos colocar aqui ômega K vezes a força que está esticando a corda. A com A aqui, A ao quadrado. Cosseno de ômega t com cosseno de ômega t, cosseno ao quadrado de ômega t menos kx. Então a potência é a função de x de t. Está aqui, ó, x, está aqui t. Ficou do jeito que eu já imaginava que ficaria. O que tem de interessante aqui? Né? Vamos manipular um pouquinho esse cara aqui ainda. Tá? Porque tem o ômega e k aqui de uma maneira mais usual. Tá? O ômega, né? Se a gente lembrar aqui, na verdade, ó, a velocidade da onda, né? Ela é a frequência, né? Lambda vezes a frequência. Lembra disso? Tá? E tem uma outra relação. Velocidade da onda também pode ser escrito como, né? Se eu lembrar que lembrando aqui, ó, que K é 2π sobre lambda, né? Então, lambda é igual a 2π sobre K. Vou jogar aqui. Então, a velocidade da onda, ela vai ser 2πf sobre K. Mas quem que é 2πf? Ômega sobre K. Né? Então, uma forma da gente escrever a velocidade da onda é ômega sobre K. Então, daqui eu vou tirar, substituir. Posso substituir o ômega, posso substituir o K. Né? Então, o ômega, ele é a velocidade da onda vezes K. Isso é uma forma da gente colocar. Né? Se eu substituir ali, né? Então a minha potência de x de t vai ser igual a velocidade da onda, k ao quadrado, tração, amplitude ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado de ômega t menos kx. Se eu lembrar agora que a velocidade da onda é a raiz de t sobre μ, né? Eu ainda posso escrever as coisas ali de uma maneira melhor, né? Que é a velocidade. Cadê o meu pontinho? Né? Esse camarada que está aqui, ele vai ser igual a raiz quadrada de μ vezes t. Se eu faço isso aí, foi muito rápido aqui? Tranquilo. Né? Tá bom. Então a minha potência, função de x de t, vai ser igual a desculpa. É isso mesmo, peraí. μ t, k ao quadrado. Não, gente, tem coisa errada aqui. Deixa eu ver aqui onde que eu errei aqui.
Não dá esse cara aqui, não. Foi muito rápido, tá? Na verdade, eu não quero substituir esse cara aqui, não. Paga. K é igual a ômega sobre velocidade da onda, que é igual a ômega. Velocidade da onda, então, vai ser inverso μ pela tração, tá? Velocidade da onda é a tração sobre μ. 1 sobre a velocidade da onda, inverte μ sobre t. Aí, agora, voltar aqui um passo para trás aqui. Deixa eu apagar tudo, fica mais fácil. Né? Então, K vai ser ômega sobre V0, com esse ômega que está aqui, então vai dar ômega ao quadrado, T sobre a velocidade da onda, né? Não, já fiz ali, né? K é igual a ômega raiz de μ sobre T. Então, ômega com ômega que está aqui, ômega ao quadrado, raiz de μ sobre T, vezes T. Então, posso pegar esse T e colocar ele ao quadrado aqui. Cancelo com o quadrado. Aí vai aparecer no numerador raiz de μ sobre T. Com ômega ao quadrado e não K ao quadrado do jeito que eu tinha feito. Né? A ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega T menos kx. E aí sim, bonitinho, né? Vai ter aqui raiz de, da forma como normalmente aparece, mt, ômega ao quadrado, a ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t menos kx. Aleluia. Então, potência, ela varia no tempo, ela depende do tempo. Então, a gente pode pensar em valores médios com que a potência é transmitida, a energia é transmitida, né, pela onda, né, a taxa com que ela é transmitida pela onda, tá? Onde que está o tempo aqui? Está aqui no cosseno ao quadrado. Quando a gente tira o valor médio do cosseno no período que é de oscilação dele, né, cosseno ao quadrado, o cosseno, o valor médio dele dá zero. Cosseno ao quadrado, o valor médio dele dá 1. Desculpe, dá 1, dá meio, né? Então, a gente tem aqui que a potência média, né, de transmissão é raiz quadrada de μ tração, ômega ao quadrado, a ao quadrado sobre 2. Então, esse é o valor médio em que a energia é transmitida pela onda. Hugo, o que tem de importante aqui, que você está gastando esse tempo aqui? Galera, olha só, lá em Físico-Química 3. Qualquer onda, né? Qualquer onda, esse negócio aqui, que chama de potência média, ela vai ser relacionada, não aqui, mas principalmente em ótica, ao que se chama de intensidade. Intensidade é o valor médio da potência. Oh, esse cara aqui é a intensidade. Intensidade, então, como eu falei para vocês, é definido para ondas eletromagnéticas. Como, então, a potência média de uma onda eletromagnética. Joia? Então, essa é a intensidade. Então, quando a gente fala assim, ó, a intensidade de uma luz é maior do que outra, tá? O que acontece? Pensa aqui comigo. Lâmpadas, né? Antigamente era mais fácil, mas hoje em dia é tudo quase que não tanto, né? Mas você chega no supermercado, tá lá lâmpadas com diferentes potências. Aquela potência lá é a potência média, seja
quanto de energia ela irradia por segundo. Na verdade, aquela potência que está lá não é o quanto que ela irradia, mas o quanto que ela consome de energia, no caso, energia elétrica, né, por segundo. Então, olha só, pensa aqui comigo. A potência é trabalho, energia por segundo, transmitida por tempo. É o que nós estamos fazendo aqui, né? A intensidade da onda, então, ela é proporcional, né? É proporcional, ela é definida como essa potência média. Então, quanto maior a potência que ela consome, maior é a potência da luz irradiada, ou seja, da onda eletromagnética irradiada. Significa o quê? Mais energia por unidade de tempo é transmitida. Por unidade de tempo, 1 segundo. Então, mais joules por segundo, tá? Ela é irradiada. Então, quanto maior a potência, mais energia por segundo. Quanto maior a potência, mais luminosa é a luz, mais intensa é a luz, certo? Né? Isso porque a potência vai variar no tempo, estou medindo só a potência média. Então, a intensidade dela. Então, se você for ver, né, a intensidade da onda mecânica aqui, ela é proporcional, e aí eu vou tirar todo mundo que está aqui na frente. A gente já sabe o valor certinho, mas o valor, né, em termos proporcionais, ele é o quê? Né? A potência média, ela é proporcional à amplitude ao quadrado. Tá? Da onda mecânica, e isso daqui também vai valer para qualquer onda. Tá? Então, eu só inventei assim, definir potência média. Potência média lá em ótica, né, quando se fala de luz em ondas eletromagnéticas, a gente não chama de potência média, a gente chama de intensidade. Só isso. Então, a intensidade da luz é a potência média, e a potência média é proporcional ao módulo quadrado da amplitude. No caso de uma onda eletromagnética, o que está oscilando lá? São campos elétricos e campos magnéticos. Então, lá em Físico-Química 3, o professor vai ter a seguinte estratégia para mostrar para vocês da onde que vem a quântica. Né? A estratégia vai ser mostrar aonde a física clássica falha. Tá? Um dos experimentos mais importantes, né, é qual? Qual é? Aquele que eu já mencionei. O efeito fotoelétrico. Eu prometo que eu vou estudar esse negócio do IFE, mas deixa eu ficar na regra antiga. Né? Eu acho que hoje em dia não tem IFE para fotoelétrico. Tá? O efeito fotoelétrico foi descoberto lá pelo Hertz. Esse é um exemplo em que, né, o conceito que a gente tem de física clássica não serve, não consegue explicar. Tá? Não consegue explicar. E aí o professor vai mostrar para vocês por que a física clássica falha. Na física clássica, o que é luz? Luz é onda eletromagnética. O que é a intensidade de uma luz? É a potência média da onda eletromagnética, que é proporcional a quê? Ao módulo, a amplitude da onda eletromagnética. Lá o cara vai chamar de, é o módulo do campo elétrico ao quadrado, como está aqui, ó. O módulo da amplitude do campo elétrico. Ele vai chamar de E porque lá vai ter um campo elétrico. Você pode escrever em termos do campo magnético também. Então, seria proporcional ao B ao quadrado. Só que, aqui, no efeito fotoelétrico, o cara vai falar isso para vocês, ó. Né? A intensidade da luz, então, é proporcional ao módulo quadrado do campo elétrico. Eu preciso saber isso para poder entender por que falha o efeito fotoelétrico, a física clássica no efeito fotoelétrico. Tá? Então, estou preocupado com o conhecimento mais básico, mais fundamental seus. Tá? Tá?
E é de estranhar que é proporcional à amplitude? Não, né? Quanto maior a amplitude da onda, né? Se eu vou pensar uma onda no mar, quanto maior é a amplitude da onda, você sabe que maior estrago que ela faz, não é? Na hora que ela quebra na praia. Maior a amplitude, quanto maior é o estrago? Maior o estrago quer dizer que maior energia ela tem, né? Certo? Maior energia, maior capacidade de realização de trabalho, ou seja, está associado à força para quebrar as coisas. Joia? Né? Então não é de se estranhar isso, tá? E o camarada lá em Físico-Química 3, né, ele vai chegar para vocês e falar assim, ó, a intensidade da luz ela é proporcional ao módulo quadrado do campo elétrico. Vamos tentar explicar isso, o que está acontecendo? Ele vai explicar para você o efeito fotoelétrico. Vamos então, à luz da física clássica, tentar explicar esse efeito fotoelétrico. E não vai dar certo. E a essência do entendimento é que a intensidade da luz é proporcional à amplitude da onda eletromagnética, o campo elétrico, a amplitude do campo elétrico, ao quadrado, tá? E aí não vai funcionar. E aí o que o camarada vai fazer? O que o camarada vai fazer? O camarada vai contar, o professor, ele vai contar a historinha para vocês que o Einstein teve uma sacada que não tirou do nada, tá? Ele vai pegar a ideia, o Einstein vai pegar uma ideia do Planck, tá? Vai pegar uma ideia do Planck, não vai tirar da cachola. Então, Einstein, na verdade, acima de tudo, além de ser extremamente, claro, extremamente inteligente, genial e tal, tudo mais, ele era o cara certo na hora certa e com uma sensibilidade, uma percepção e um entendimento do contexto muito grande da época dele, tá? Então, ele sabia das ideias do Planck, conhecia muito bem os trabalhos do Planck. Então, ele não só, né, teve a sacada dele, a genialidade dele, mas ele sabia. Numa época, em 1905, vamos dizer, início do século XX, não tinha o quê? Não tinha internet para você dar uma gugada no trabalho do Planck, tá ligado? A dificuldade de você estar antenado com tudo que estava acontecendo naquela época, né? Há quase 120 anos atrás, não era tão fácil quanto é hoje, tá joia? Então, ele é um cara certo, no lugar certo, com capacidades, né, certas. E então ele conhecia muito a ideia do Planck, e aí ele teve a sacada de falar assim, ó, né? Em 4 linhas ele explica o efeito fotoelétrico. Simplesmente, a primeira das ideias dele é dizer que a intensidade da luz não é mais proporcional ao módulo quadrado do campo elétrico. A intensidade da luz agora é proporcional ao número de fótons. Ele transforma a onda eletromagnética, ou seja, aqui, né, quântico, luz, o que é? Eita. Luz agora, o que é? Agora é partículas, que a gente chama de fótons. Essas partículas têm massa? Não. Fóton é luz. Luz não tem massa. Não é uma partícula que tem massa? Tem. Não, não tem. Dá um nó na cabeça, não é isso? Né? Uma partícula que não tem massa? Pois é. Mas ela tem momento. Tem momento. Mas peraí, o momento que? Momento linear? É. Momento linear que a gente chamou de quantidade de movimento? É. Mas ele era massa vezes velocidade. Mas peraí, fóton, partículas têm momento, mas não tem massa? Mas se não tem massa, como é que pode ter momento? Ah, aí o Einstein Agora a massa foi desprezada. Não, não é que desprezou, não. Não tem mesmo. Brincadeira. Não entendi isso, cara. Então não tem partículas que não têm massa. Mas Einstein vai mostrar para vocês que momento, mas aí não é um curso de relatividade. Einstein mostra que massa, matéria, nada mais é do que uma forma de energia. A energia que tem numa certa quantidade de matéria, né, multiplicada por c ao quadrado, dá ela. Então, lá a gente vai generalizar o momento, né, quando uma partícula sai daqui, né, com massa m e velocidade v, sai de um ponto, né, se desloca, chega aqui, né, ela tem momento que é igual a massa vezes a velocidade. Né? O que é a matéria? Matéria é uma forma de energia. Então, o que a gente tem aqui? Energia saindo daqui, chegando aqui.
Então, o que na verdade a gente tem é energia em movimento. Energia em movimento, aonde que tem? Ondas. Ondas carregam energia, né? Transportam energia. Então, ondas têm o quê? Momento linear. Quem que é o momento linear? Quantidade de movimento. Eita, velho. Luz, então, tem momento linear? Tem. Tem quantidade de movimento? Tem. Tem massa? Não. Mas luz é o quê? Uma onda que tem energia. Um fóton é uma energia, é um pacotinho de energia. E aí vocês vão ver lá que a energia de cada fóton, ela depende, aí é do Planck, ó, ideia do Planck. É a constante, a energia de cada fóton é a constante de Planck vezes, né, a frequência da luz. Uma luz azul tem frequência maior do que uma luz vermelha. Então, a partícula da luz azul tem mais energia do que a partícula da luz vermelha. Porque a frequência da luz azul é maior do que a frequência da luz vermelha. Tá? Então, quanto maior o número de fótons, cada fóton tem uma energia H vezes a frequência, quanto maior o número de fótons, maior é a intensidade da luz. Mas o que é intensidade? Intensidade não era potência? Potência é o quê? É energia por tempo? Tá aí, continua tendo unidade de energia por tempo. Tá bom? Então, aqui é super importante isso, voltando para trás no que cabe aqui a nossa disciplina, né? Então, isso é uma demonstração que a potência média é proporcional à amplitude ao quadrado e que isso serve para qualquer onda. Vai servir lá em Físico-Química 3 para poder explicar o efeito fotoelétrico. Lembre que é o seguinte, para entender alguma coisa, vocês têm que entender a base dela. Não adianta vocês quererem aplicar a equação de onda e resolver o átomo de hidrogênio, se vocês não saberem de onde que aquilo vem, tal, tudo mais. Então, o curso começa da base. E a base em física moderna, em quântica, é a primeira coisa, explicar onde que falha. Por que que eu precisei de novas ideias? Por que que eu precisei construir novos conceitos? Por que que eu preciso da quântica para poder resolver meus problemas? Por que que a moderna teve que nascer? Para resolver problemas que a gente não conseguia resolver mais. Tá? Gente, essa é a história, eu vou parar por aqui. Então, essa é a metade desse capítulo, tá? Agora, nas próximas aulas, o que tem de mais importante são os conceitos de interferências de ondas, e na sequência da interferência de onda, vão aparecer os modos normais de vibração. Né? De novo, isso é fundamental para poder entender como é que as energias dos elétrons nos átomos são discretas. Bom? Hoje eu acabei cedinho, hein? Joia, hein? Beleza, gente? Beleza, bastante coisa para revisar, para reatualizar, né? Definir. Mas Tá certo. caramba, show de bola. Beleza, gente. Ó, então tá bom, é isso aí. Boa noite para vocês e até amanhã. Abraço. Até amanhã. Boa noite. Até mais. A prova vai ser amanhã mesmo? Não, Josiane, eu falei na outra aula, você tava? Não. Não, né?